Sejam bem-vindos ao nosso mini curso de tarô. Hoje, a nossa aula 11, vamos falar sobre o arcano 10, a roda da fortuna. E aqui está com o tarô de Marsella, a imagem arquetípica para trabalharmos nesta aula. Então, você, se está participando da dinâmica e estruturando, fazendo o seu tarô, a sua arte, vivenciando esta energia na sua vida, agora é um momento de entrarmos na casa do arcano 10 das mudanças. Então você pode perceber que a sua vida está repleta de mudanças, pode estar na iminência de acontecer todas as formas de modificações, tanto de energias, relacionamentos, ideias, formas de agir, comportamentos, atitudes e até mesmo de cenário. Nós saímos da última aula do arcano 9, então do eremita. Aqui o nosso arcano muda também sua roupagem, aqui muda totalmente o cenário, muda a figura, a roda da vida, a roda da fortuna, a roda do destino. Este tarô de Marsella, ele então mostra para nós as fases da vida, a descendente, a ascendente e quando se encontra no equilíbrio. Aqui no tarô de Marsella é representado pelos animais. Aqui é um macaco que desce, aqui é um cachorro que sobe e aqui é representado pela esfinge, que tudo há que ser decifrado. Então, muitas vezes, consulente, a energia a ser trabalhada quando nos deparamos com o arcano 10 numa jogada é aquele momento que você, no seu autoconhecimento, vai se deparar com a retribuição. Aqui é uma mudança de ciclo com base no ciclo anterior. Então, saímos do eremita, daquele momento que traz desde lá aquela situação do arcano no arcano 0, louco a louca, que vem trilhando o seu caminho, ampliando sua consciência, tendo suas iniciações, a autoiniciação, tendo o seu contato com a magia, a espiritualidade, se conhecendo, absorvendo as matérias-primas da natureza, refletindo a sua espiritualidade na matéria, agindo com determinação, procurando um equilíbrio, até o momento que volta para si mesmo, para si mesma. E então lança-se ao próximo passo da evolução, que é a roda da fortuna. Aqui falamos de destino, aqui falamos desta retribuição que vem com base nesse ciclo anterior, porque tudo vai depender do que foi vivido anteriormente. Na questão do jogo em si, você vai se deparar com o momento, como estamos falando, se utilizando do tarô como uma ferramenta de autoconhecimento, vai verificar que está assim diante de mudanças trazidas até mesmo do destino. Muitas vezes não é nem o que a pessoa quer, mas é o que o destino já está traçado, não que seja uma sentença, pois podemos sim alterar as questões do destino quando está trazendo até mesmo questões que não são muito benéficas. Podemos, através de comportamentos, de ideias, de mudanças de rumo, de trajetória, recalculando rotas, mudar sim o nosso destino. Mas existem coisas que não tem como alterar e também temos que passar, porque se não passarmos por um caminho, se escolhermos o outro caminho, aquelas lições, aqueles aprendizados, eles virão de qualquer forma. Apenas o livre-arbítrio é utilizado na maneira que você vai viver esse seu destino. Mas o destino em si, ele já é uma escolha da própria alma antes de entrar no jogo da vida, na trajetória terrena. Então, este é o entendimento quando falamos no arcano 10, que é o arcano do destino, quando o destino se
concretiza, quando o destino se faz presente na vida da pessoa. Então, quando vamos para o tarô de White, universal de White, vemos aqui que temos uma outra configuração que mantém a roda, mantém os animais, mas numa outra esfera, né? São outras formas aqui de animais. A esfinge, ela se mantém, a cobra aqui é uma outra situação. Aqui, na verdade, é um desenho mitológico, tá? É como se fosse um animal, mas que traz aqui até mesmo um corpo humano, né? E daí aqui temos os quatro elementos que seriam um anjo, uma águia, um leão e um búfalo ou um touro, dependendo da sua interpretação. E daí nós temos também a questão aqui desta roda, até que quando passamos por esta ascendência, é quando a matéria ela é absorvida e é tocada pela espiritualidade na sua subida. E é nesse tocar da espiritualidade na matéria é que chega-se a um equilíbrio, que é a questão aqui que traz a esfinge. A esfinge aqui é como se fosse precisar decifrar a situação. Toda esfinge você sabe que tem aquele enigma, decifra-me ou te devoro. Aqui é o mesmo entendimento do tarô de Marsella com relação à esfinge, que se mantém neutra no seu entendimento, até mesmo por conta que carrega aqui uma espada, que é a espada da verdade. E a questão do equilíbrio, que é trazida pelos animais, personificando a questão humana e a questão voltada aos instintos mais animalescos. Então há que haver este equilíbrio entre a razão, a emoção e também os instintos. Tudo sendo tocado pela espiritualidade, porque nem sempre quando a roda gira, e dependendo da questão do ciclo anterior, se o ciclo anterior foi benéfico, quando a roda gira, o próximo ciclo não vai ser tão benéfico. As surpresas, elas podem vir e elas podem ser agradáveis ou não tão agradáveis. Se o ciclo anterior foi muito ruim e a pessoa já não vem de um bom ciclo, situações muito difíceis ocorrendo, quando vem a roda da fortuna é sinal de que as coisas vão melhorar. É sinal que as coisas vão se modificar para melhor. Então, tudo isso há que ser também trabalhado com as cartas que estarão ao redor e também podendo trabalhar aqui com a luz e com a sombra da carta. E também no equilíbrio em si que ela traz, com o aprendizado e as lições da vida, porque nem sempre esses períodos de dificuldade nós podemos encarar como uma situação ruim ou maléfica. Muitas vezes, se a espiritualidade permite que a pessoa passe por esses ciclos que não são tão benéficos, é porque também tem lições a serem extraídas desta situação. Quando entramos no tarô egípcio, nós temos aqui também os níveis separados, tanto da espiritualidade, a alta espiritualidade, a espiritualidade intermediária e a baixa espiritualidade. Aqui é quando também podemos falar da magia. A magia alta, a magia intermediária e a baixa magia. Mas no nosso mini curso nós falamos em alta magia e baixa magia, né? Que também traz as situações das recompensas. Aqui podemos entrar também na questão, quando falamos da magia, aquela situação quando é trabalhada numa boa intenção, a recompensa, a a volta da lei da causa e efeito será benéfica. Agora, quando trabalha-se com aquela situação da baixa magia, que é incluído os feitiços e que se desvia o livre-arbítrio e também se desvia o destino das pessoas, até mesmo para ganhos pessoais ou para situações até maléficas, aqui, consulente, a roda do destino, quando ela vira, ela traz a situação de retribuição para a pessoa que fez, mas daí a pessoa já não vai receber algo muito bom, algo muito benéfico. Então tudo vai depender ali do que a pessoa vai estar emanando para o universo, para o seu caminho e para o caminho dos outros. Aqui também podemos trazer para as dimensões espiritual,
a questão mental e a questão mais física, tá? Porque podemos também dividir os planos da existência nesta situação aqui do tarô egípcio. Então, aqui na alta espiritualidade estará a esfinge, que daí aqui é quando já se completa a roda e a hora dos ganhos. E tudo vai depender do que foi feito no ciclo anterior. Quando ela descende, que também são representadas pelos animais, e alguns animais, até mesmo humanos, com algumas características de animais, mas aqui tudo para dizer a questão do instinto, né? Quando descende, é mais quando a pessoa está sendo levada pelo instinto, por aqueles desejos mais carnais, mais momentâneos, mais prazerosos, e que daí também tem as suas consequências. Quando ela vem para poder ressurgir e subir, aqui é o estado ascendente, é quando a matéria, o instinto, ganha aqui a sua inteligência divina e já ascende numa questão da espiritualidade tocando a matéria. E então chegamos na questão da esfinge. Então você veja que esta roda ela gira, e aí quando chega essa situação é assim, aquele que está em cima vem para baixo e aquele que está embaixo vem para cima. Aqui no baixo, né, na questão mais física, mais instintiva, está a cobra, aqui é o caduceu, né, que fala de Mercúrio com as cobras, tanto é que traz aqui a representação em muitas profissões que fala de cura, né, a própria medicina e também algumas situações voltadas à questão quando utilizamos o símbolo da cobra, porque falamos também das simbologias, precisa entender as simbologias para você entender os arquétipos da carta, do arcano, fala da cura. Por isso falamos, quando há essa ascendência, essa descendência, existe sim um ganho, porque existe sim uma lição a ser aprendida, uma cura a ser feita. E aí ocorre novamente a ascensão, a pessoa ascende. Então aqui, por pior que seja a situação, sempre há uma saída. E é isso que vem mostrar este arcano. Às vezes as pessoas se colocam também nas situações e daí há que buscar muitas vezes soluções internas para poder fazer esta roda girar, porque muitas vezes precisa de posicionamentos, precisa de escolhas e quando a pessoa não faz, o próprio destino toma a frente para se fazer com que concretize o que a alma fez as escolhas. Também aqui falamos das cores. As cores aqui, conforme o tarô de Marsella, segue no azul, no vermelho e no amarelo, por conta da espiritualidade, da matéria, que a espiritualidade atua na matéria com a sua inteligência divina, representada pelo amarelo, né? A matéria o vermelho, a espiritualidade o azul e a inteligência divina representada pelo amarelo. Segue as outras cartas assim também, nas mesmas cores. Você pode ver que o que predomina aqui é o vermelho, é o azul. Quando o vermelho sobe, quando o azul aqui, a espiritualidade já está tocando, né? Essa criatura aqui, que na verdade pode ser até uma criatura mítica, vocês podem ver aqui. E daí aqui o amarelo é representando a inteligência. A cobra aqui está de amarelo, mas é porque ao descender, a inteligência divina também toca aqui na parte no que toca o instinto. Então, todos os níveis do ser humano na questão que se volta para a questão de matéria, de instinto e tudo mais, aqui é tocada pela espiritualidade, tá? A razão também é tocada pela espiritualidade. Então, consulente, aqui nós vamos ter essa questão da inteligência divina atuando sempre na matéria. Vamos então prosseguindo aqui com o tarô das bruxas,
que também mostra, né, uma bruxa com a sua roupagem, traços em amarelo e a roda da fortuna, que também fala de várias possibilidades. Se você vê, essa roda, ela traz um anel, um livro, um coração, ela traz o sol, ela traz a estrela cadente. Em cada uma dessas divisões existe aqui uma forma de premiação, uma forma de surpresa, uma forma de escolha. Aqui tem o gatinho que também aborda essa questão mais espiritual, mais mágica e também instintiva, e também consulente aqui uma questão no sentido de escolha, mas também voltado à questão da espiritualidade. Aqui, esse chapéu da bruxa sempre vai representar a sua conexão espiritual, e também através das escolhas que são feitas, é o que se planta, é o que se colhe. E também não podemos deixar de falar que nessa situação existe, a própria roda está de cor branca, e também nesse tarô aqui de White mostra as nuvens, né? Esses 4 elementos nas nuvens brancas, porque o branco aqui vai significar neutralidade, juntamente com a espada da esfinge, a neutralidade do destino. Porque aqui a escolha também é feita pelo livre-arbítrio do ser humano. Embora tenha, né, os seus arquétipos de um anjo, que é em forma de uma cabeça humana, a águia, que é quando existe a questão da espiritualidade que toca o humano, e quando esse humano alcança um nível espiritual também para ser trabalhado, em equilíbrio com os instintos, tá? Que vem do leão, que também com a sua força para poder vencer os obstáculos que podem surgir de repente, e o búfalo aqui, ou o touro, que também traz esta força, né? Aqui um é da realeza, da nobreza, e o outro aqui é da própria força de vencer, de qualquer situação que se interponha, há uma forma de superar, que traz também a questão, além de tudo, da superação. Então, cada trabalho aqui feito, né, dos autores, vai ter o seu próprio entendimento, mas a essência em si da roda da fortuna é isso, é esta situação das mudanças de um modo geral, dos novos acontecimentos. É interessante também observar quando esta situação ela sai no final de um jogo, ela sempre vai mudar o que está acontecendo naquele momento. Então é um arcano de mutabilidade. No tarô Gatos e Oráculos também traz uma roda. Essa roda, ela traz muitas questões de muitos ensinamentos. Aqui traz, na verdade, a questão dos números mágicos com base na questão pitagórica. Aqui também traz questão das runas, traz aqui também os felinos, né? Os felinos, eles ascendendo. Aí tem aqui também, com base no caduceu de Mercúrio, todos os elementos, buscando uma cura quando ascende. E aí busca um equilíbrio aqui, quando se situa em cima da roda. Aqui também tem os animais, que vêm para trazer esta ideia do instinto equilibrado, de uma razão mais equilibrada, porque também aqui traz a questão do pássaro, quando é tocado a matéria pela espiritualidade, e também evoluindo para também uma questão de uma cura, podendo atingir até a questão emocional. Nesse tarô é muito importante também falar a questão da razão com o livro também que se mostra aqui. É um tarô, o Gatos e Oráculos, feito também com base hermética, assim como é em cima é embaixo, assim como é embaixo é em cima. Esse livro que está aqui, ele se remete à Tábua de Esmeralda, que é um livro que fica em uma dimensão superior, que é um livro que não é tocado, mas ele pode ser acessado através de uma consciência mais elevada e mais expandida. Aqui também, quando falamos sobre a questão dos números mágicos pitagóricos e também do alfabeto rúnico, a questão pitagórica é muito importante falar, porque até ali a questão da Grécia, o Egito,
O entendimento do mundo era que não existia uma reencarnação da alma, tá? A reencarnação da alma apareceu com os estudos pitagóricos, com o entendimento de Pitágoras, através das reencarnações da vida. Que aí podemos falar que aqui fala-se até mesmo de retribuições e compensações de outras vidas, de outras encarnações. Então é muito importante aqui abordarmos esta questão, porque entendemos também a história da humanidade. Então, antes, né, na questão da Grécia, do Egito, então era quando havia a morte, a alma era levada ao submundo para um julgamento. Geralmente era feito por Anubis, este encaminhamento, ou Maat, que era uma deusa, né, que pesava o coração e a razão dos homens. Então, numa balança ela colocava uma pena e na outra ela colocava o coração do homem. Se o coração do homem pesasse mais do que aquela pena, então é porque o homem ia ser condenado. Então ele ficava lá aprisionado, né, no submundo. Então tinha a questão do submundo. E não havia ainda a reencarnação da alma. Tanto é que quando era enterrado, né, os faraós e tudo mais, era enterrado com todos os seus bens. Porque para eles até poderia ter uma continuação da vida após morte, mas era no submundo, não um retorno da alma para uma vida terrena novamente. Então, a Grécia também tinha esse entendimento. E depois de Pitágoras, os ensinamentos pitagóricos, onde considerou também Deus voltado a números, né, e questões matemáticas, e daí você vai entrar em questões de geometria sagrada e tudo mais, que tudo isso consta aqui nesta roda da fortuna do Tarô Gatos e Oráculos. São vários ensinamentos que são compilados nesta carta para demonstrar todos esses elementos e trazermos aqui, com relação à questão pitagórica propriamente dita, a reencarnação da alma, tá? E aí podemos entrar nas retribuições, nas compensações também de outras vidas. Então, quando sai a questão nesse entendimento, tá? Deste mini curso que estamos dando, podemos sim, principalmente quando se trata do tarô gatos e oráculos, podemos sim estar falando até mesmo de compensações de outras vidas, que estamos aqui para poder trazer este equilíbrio. Por isso é muito importante sabermos quem nós somos, da onde nós viemos e para onde nós vamos. E também com relação ao próprio tarô, nós sempre trazemos, né, a questão do arcano anterior e do arcano posterior, porque para sabermos de onde viemos e para onde vamos, para não nos perdermos no caminho. Então, saímos de um momento mais introspectivo, mais íntimo, quando trabalhamos o eremita, uma sabedoria interior, mas é adquirida por todo um caminhar deste arcano, desde lá do arcano zero, do louco ou da louca. E quando este eremita entra na sua caverna, quando ele até mesmo cansa de recorrer a situações fora dele, ou seja, ensinamentos, seja religiões, seja filosofias, seja até mesmo pessoas, né, que até pode se considerar mais sábia que este eremita, ele já procurou tudo o que tinha que procurar fora. Quando ele encontra aquela luz interna, uma sabedoria interna, porque além das iniciações que passamos pela vida, que acontece lá na questão do tarô, no mago ou na maga, nós também passamos por auto-iniciações. Tanto é que a nossa dinâmica aqui desse mini curso é de auto-iniciação. Então entramos aqui também na questão dos orixás, independente aqui da linha, né, que se siga, mas entramos aqui na questão dos orixás quando se fala do arcano 0, do arcano 10, desculpa, do arcano 10, é quando aqui, consulente, o autor deste tarô entendeu que caberia no orixá Ifá Urumilá, que é um orixá. Ele é cultuado muito mais no culto africano, tá? Do que, assim, digamos, na Umbanda, no Candomblé. Então, existe aqui uma linha de atuação aonde se cultua o orixá Ifá Orumilá,
que é mais voltado ao culto africano, nigeriano, mas também cubano. Então existem sim algumas linhas de culto a Ifá, e não vamos entrar nas linhas propriamente dita, mas falar da essência deste orixá, que foi entendido que caberia neste arcano 10 por conta do destino. É um orixá que fala do destino, Ifá Orumilá. Ifá é o oráculo que tem, Ifá, ele é Orumilá, esse orixá, ele tem um oráculo que é específico desse conhecimento, que são através dos iquins, dos búzios. Existem instrumentos divinatórios trazidos por este orixá, por este conhecimento, que são próprios. Mas aqui nós abordaremos no tarô a sua essência, como a força da natureza deste orixá, que é a força do destino. E aí o autor entendeu também que existia a roda, existe aqui uma raposa que sobe, existe aqui uma cobra que desce, existe aqui uma pessoa no fundo, embaixo, né, da roda, no fundo da roda, e em cima o próprio orixá Urumilá fazendo a orientação desse destino. Porque quando abordamos a questão deste orixá, é quando encontramos também o nosso verdadeiro destino. Se você quer saber o seu destino voltado a este culto, a esta crença, se utilizando destes instrumentos divinatórios do próprio culto de Ifá, você terá que falar com um babalaô, terá que se encontrar com um babalaô, e ele vai fazer ali um jogo para você voltado à questão para descobrir o seu próprio destino. Muitas vezes é com iquins, com as sementes de dendezeiro, e tem outras formas de se administrar esta questão de chegar ao destino das pessoas, que muitas vezes também pode ser feito com o jogo de búzios, que é feito pelos babalorixás e alorixás, pais de santo e mães de santo, quando é voltado ao culto dos orixás propriamente dito. Vem tudo deste ensino de Ifá Orumilá, mas é um estudo mais simplificado, com a combinação com 16 búzios. Quando chegamos à questão do próprio Ifá, são 256 combinações que é feito através de um jogo mais aprofundado, e aí vai ter ali os desígnios do destino de cada um. Então, Ifá Orumilá é um sábio que vive da magia, é um sábio que sabe do destino de todas as pessoas, inclusive de seres também, dos animais, até mesmo de um caracol que pode estar no fundo do mar. Aqui tem uma raposa, que é quando aqui está ascendendo, porque traz também a inteligência, a esperteza. Quando está ascendendo é a questão do instinto, por isso que desce através de uma cobra. A cobra sempre fala de transformação, de cura, fala também da questão aqui dos instintos. Quando ela está aqui, esta roda, fala do próprio ser humano. Então, é denotado aqui, é demonstrado esta roda com alguns aspectos da própria natureza, porque orixá é força da natureza. Então também é demonstrado aqui questões de animais e também os humanos por conta da questão da força da natureza, mas tudo é regido por Ifá Orumilá, que sabe o destino de cada ser humano, de cada animal, de cada ser vivente neste mundo. Então, existe um mito de orixá que fala do Ifá, para quem é estudioso de Ifá vai saber o que eu estou falando, que diz assim, que quando um sacerdote, uma sacerdotisa, alguém que trabalha com este poder e que não se utiliza bem deste poder, se utiliza para ganhos pessoais ou fazer desviar o destino das pessoas, o livre-arbítrio, ou usa isso daqui com o poder, né, da espiritualidade para uma forma desviada, desencaminhada, se a pessoa é mentirosa, se a pessoa tenta usurpar os outros, é alguém que é tirada do seu posto e é colocado neste lugar desta pessoa, desse sacerdote, por mais, ou sacerdotisa, por mais inteligente, que daí no caso seria Yanifá, quando é a mulher. Então,
quando mesmo que seja muito inteligente, que tenha muitos anos de estudo, que saiba muito, é tirado desse posto e é colocado um outro ou uma outra pessoa que, embora não tenha tanto conhecimento, mas tenha um coração puro e seja verdadeiro, é quem vai ocupar este lugar. E assim é a vida. Então, por isso falamos que na roda da fortuna, quando ela aparece, aquele que está em cima vai para baixo e aquele que está embaixo vem para cima. Quando estamos nos deparando com esta figura do Ifá Orumilá, é fácil de entender isso. Quando uma pessoa se utiliza do poder da espiritualidade, do poder da sua inteligência, do poder da sua razão, da emoção, dos instintos, para até mesmo prejudicar outra pessoa, com mentiras, com descaminhos, é uma pessoa que mesmo que esteja em cima, uma hora a roda gira e ela fica embaixo. E aquela pessoa que foi prejudicada de alguma forma, ela acaba subindo. E aqui é o momento que os exaltados, humilhados, são exaltados. Assim traz a questão de Ifá. Se existe uma pessoa que, mesmo conhecedora da sua filosofia, faz o mal para as pessoas e é mentiroso ou mentirosa, aquele que tem coração puro e que é verdadeiro vai ocupar o lugar daquele que causou mal para outro. Então é muito importante aqui sabermos que também existe o lado da luz e da sombra da carta e precisamos saber, porque poderemos sim saber a questão da retribuição da pessoa, se é o que virá no caminho dela, as surpresas, as retribuições são boas ou más, dependendo também das cartas que estão ao redor e também dependendo do ciclo anterior que esta pessoa viveu. Se ela fez bem ou se ela fez mal, é o que ela vai colher. O que ela plantou é o que ela vai colher. E também aqui na questão de Ifá, quando se inicia em Ifá, todos que são também estudiosos, iniciados e adeptos deste orixá, sabe que aqui se inicia para se auto-iniciar, porque Ifá Orumilá é aquele que traz um conhecimento, mas é um conhecimento que se busca também internamente. Tanto é que saímos do eremita, que é aquela sabedoria interna. Estamos na roda da fortuna. Então aqui é sim uma questão de se utilizar até mesmo para procurar saídas e soluções com a própria sabedoria interna, com a própria intuição, com a própria inteligência divina de cada ser. Então, aqui, quando estamos trabalhando nesta energia, é quando a pessoa, ela é uma iniciada, ela se inicia para se auto-iniciar. É quando ela vai em busca do seu caminho, ela já sabe qual é o seu caminho, já foi mostrado qual é o seu caminho, e a partir daquele caminho ela vai se desenvolver, mas se desenvolver com a sua própria experiência, com a sua própria sabedoria, apenas se valendo da sabedoria exterior até mesmo para complementar uma sabedoria que já existe internamente. Então, este é o entendimento e este é o encaminhamento do autor que colocou Ifá Orumilá neste arcano 10 da roda da fortuna. Que falamos aqui o 1, né? Mas é o 1 mais 0, que fala realmente do número 1, que é realmente um início, uma nova fase, só que é um início numa nova estabilidade, porque é o 1 mais 0, né? Que dá o 10. Isso aqui, se você for fazer um somatório com base naquela situação dos números mágicos, tá bom? E aí entramos nesse entendimento. Então, consulente, você que vem acompanhando este curso e esse mini curso e que está aí, né, fazendo a nossa dinâmica, você vai verificar na sua vida que você pode estar entrando então num momento mesmo de mudança, de uma mudança cíclica, e se for verificar num jogo, para quem quer que seja, para você, ou se sentir também confortável, né, para verificar ali com alguém que você esteja
abrindo o seu jogo, você vai verificar que as mudanças estão ocorrendo ou estão na iminência de ocorrer. Mas tudo vai depender também do comportamento da pessoa, como a pessoa está se colocando na dinâmica, o que ela realizou anterior a este ciclo. O certo é, o destino está se cumprindo, o destino está se fazendo. E nos seus infinitos aspectos, muitas vezes cocriando com o universo, também podem vir as questões das projeções dos pensamentos. Então, aqui é muito importante quando estamos nesta cocriação e quando estamos para receber estas retribuições, os pensamentos positivos, porque o próprio número 10 traz a questão do otimismo, traz a questão do pensamento positivo, traz a questão de projetar situações benéficas para a vida. Até nesse tarô das bruxas fala sobre isso, né? Se você quer amor, você vai ter que plantar amor. Se você quiser colher aprendizado, você tem que plantar estudos. Se você quer colher relacionamentos, você tem que plantar comprometimento. Se você quer colher sonhos realizados, você tem que plantar uma iniciativa em busca daquele sonho. E aqui traz em questões espirituais, quando está na conexão, a sucessão do tempo e das circunstâncias, até mesmo como uma causa de perfeição. Aqui fala também em questões de trazer o inconsciente à tona, porque falamos também em questões emocionais, podendo aqui também atribuir psicológicas. Então falamos em muitos níveis aqui na Roda da Fortuna. É uma carta, é um arcano extremamente profundo. Tudo que falamos aqui nesse nosso mini curso é de maneira básica, para que você entenda a essência de cada carta, porque independente do autor e do tarô que você vai trabalhar, aqui você precisa primeiramente dominar a essência principal, a característica principal deste arcano, que vai mudar as figuras, vai mudar a arte, vai mudar alguns entendimentos, mas a essência não muda. O padrão da carta, do arcano, ela vai ser a mesma em todos os arcanos. Inclusive, se você for verificar, podemos sim ver várias formas de desenhos, de acordo com o que o autor vive ali no seu contexto, mas a essência da carta é a mesma. Dependendo do contexto, ele vai se interar, ele vai complementar, ele vai fazer parte do que é esse entendimento do arcano 10, tá bom? Então aqui é isso. A roda da fortuna, ela vai girar. E como esse elemento de predição, ela pode prometer uma má sorte ou uma boa sorte, elevações e descidas, passadas, futuras e também, consulente, no presente, o futuro vai ser de acordo com o passado. Aqui pode se falar de questões materiais, quando a pessoa pode ter as posses legítimas e também aquelas posses duvidosas. Aqui pode se falar de surpresas boas e surpresas não tão boas. Então, independente da carta que vamos estar, do tarô que estaremos trabalhando, aqui é a boa sorte que chega. Mas dependendo do ciclo anterior, pode também se falar de uma má sorte. Pode se falar de felicidade, mas também pode se falar de angústias. É por isso que esta esfinge está aqui. Tudo terá que ser decifrado, ou pelas cartas ao seu redor, ou pela dinâmica que você vai perceber que você está vivendo no momento, tá bom? Ou a pessoa que você estará lidando na dinâmica. Aqui também, consulente, então já em outra situação, pode falar também, por exemplo, de pessoas que se estão separadas, retornam, mas também se são pessoas que estão em relacionamentos que já não está muito bom, é o momento também de uma separação. Então, as mudanças, elas podem ser esperadas ou inesperadas. É importante que a roda da fortuna, ela vai trazer surpresas. Agora, elas podem ser boas ou não. Então, tudo vai depender da vivência do ciclo anterior dos acontecimentos. E daí você vai perceber
o que vai poder surgir ou ressurgir, porque aqui também podemos falar de volta de situações que ocorreram anteriormente. Então, pode sim se falar aqui de pessoas que retornam, de situações que retornam, mas numa outra dinâmica, numa outra forma, situações que podem se repetir com as mesmas pessoas, nos mesmos cenários. Mas você vai ver que, mesmo que seja a mesma pessoa em um cenário que pode se repetir, vai ser uma dinâmica diferente. E se for uma dinâmica diferente, pode ser o mesmo cenário com outras pessoas também. E pode ser também as mesmas pessoas num cenário diferente. Então, aí que entra o segredo deste arcano. Tudo vai ter que ser decifrado através do seu momento, através da sua percepção, do seu conhecimento interno, da sua emoção, da sua razão e da questão instintiva. O importante aqui é que a descida geralmente é para colher água pura da fonte. E aí a pessoa sobe, quando ela acende mais forte, mais viva e com mais vitalidade. É por isso que abordamos toda essa questão humana, com questões voltadas aos animais, ao equilíbrio da natureza, porque tudo faz parte do nosso momento. E aí tem que trazer sempre essa questão da perspectiva do passado, com um fio que liga o futuro, para poder também estar no presente, sabendo que o que plantou no passado é o que irá colher no futuro. É isso, consulente. E o nosso próximo arcano, que falaremos na próxima aula, é a força, que fala sobre esta situação das superações da vida, quando se vai para colher água pura da fonte. Quando falamos isso, é do espírito interno da pessoa, é sabedoria interna da pessoa, a inteligência divina que se faz presente na matéria. Porque dependendo da dinâmica, se você passa por um momento difícil, estava lá embaixo, a roda gira, você vai para cima. Quando vamos para o arcano da força, é uma pessoa que se empodera muito mais, é uma pessoa que, se não mata, se torna mais forte, né, consulente? O que não mata, torna mais forte. Então, se a pessoa ali conseguiu sobreviver ao que veio no destino dela, ela vai se tornar mais forte, uma pessoa mais empoderada, uma pessoa mais dona de si. Então vem a força, o momento que ela domina os seus instintos, um momento que pode um instinto, um prazer, uma força momentânea, uma impetuosidade ter feito aquela pessoa cair. Mas ela, quando se domina, é o momento que ela consegue ascender. Então é já um resultado da roda da fortuna. Por outro lado, se a pessoa acabou realmente caindo e está ainda numa fase da roda ali embaixo, é o momento que vai para o próximo arcano, tendo que buscar esta força interna, tendo que saber que existe esta força interna e que muitas vezes o que procura fora, se não encontrar dentro, nunca vai encontrar em lugar nenhum, que seja em outra situação, em outra pessoa. O que não encontrares dentro, jamais vai encontrar fora. É por isso que daí também partimos para a força. Então, independente da dinâmica que a pessoa se encontre, quando ela sai desta roda da fortuna, quando a roda gira, esses créditos e débitos universais, esses créditos e débitos, essas retribuições e compensações universais, espirituais, materiais, ela vai ter que lidar sim com esta força interior, seja para verificar que se tornou mais forte, ou seja para verificar que tem esta força para superar qualquer situação na sua vida, por mais difícil que pareça. Então, entraremos na próxima aula no arcano da força. E daí, consulente, eu te aguardo para continuarmos a nossa dinâmica. E você já pode ir sentindo as energias da roda da fortuna, as energias do destino se fazendo na sua vida e sabendo que tudo é uma compensação.
entre o que foi, o que é e o que será. Uma compensação entre o plantar e o colher. Uma compensação entre o dar e o receber. Tudo é um equilíbrio divino que vem dos ciclos que passamos na vida, muitas vezes escolhidos sim pela nossa alma nos processos encarnatórios. Então, é isso. Independente do autor que você for trabalhar, com o tarô que você for trabalhar, a essência da roda da fortuna é a mesma. É as mudanças cíclicas que vêm ocorrendo na vida. E as surpresas, elas vêm de uma forma agradável ou não tão agradável, mas elas vêm como uma compensação e retribuição do próprio destino que se concretiza e também pelas escolhas feitas do próprio consulente ou da pessoa que estará lidando. E é isso. Espero que você esteja gostando do nosso curso, do nosso mini curso e esteja confeccionando o seu próprio tarô. Sempre me deixe por dentro que eu gosto de saber como está o seu progresso. E vamos fazendo as nossas trocas de saberes. Vamos ficando por aqui. Agradeço muito por você estar aqui. Um beijo no seu coração e até a próxima!